Falando em economia e política, vamos conversar agora com a Carla Beni, que é economista e professora da FGV, e com o cientista político e professor do INSPER, o Leandro Consentino, que estão aqui com a gente. Quero agradecer a presença dos nossos dois convidados e quero fazer já uma pergunta para os dois. A gente viu aí o Carlos Fávaro, né, falando que a aprovação do arcabouço fiscal é muito importante para a gente ter um plano safra robusto. Queria perguntar para vocês se esse tipo de relação pode ajudar a comunicação entre o agro e também o Ministério da Fazenda, e até que ponto isso pressiona a FPA a votar favoravelmente ao arcabouço fiscal, começando com a nossa Beni. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Essa discussão do arcabouço, ela é muito importante. O que nós estamos falando, na verdade, é de política fiscal, e política fiscal é um conjunto de decisões que envolvem impostos, gastos públicos, dívida pública e investimento público. Então, na parte do investimento, você vai entrar justamente com a questão que você acabou de falar. Então, é muito importante essa união justamente para aprovação do arcabouço para definir o montante do plano safra e a idade dele. Então, essa daí é a amarra que precisa ser feita e ser colocada para aprovação. Então, o apoio é fundamental nessa hora. Do ponto de vista político, hein, Leandro, serve de pressão aí para a FPA votar favoravelmente ao arcabouço? Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aí do Canal Rural. Bom, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que coloca aí uma pressão maior para que aqueles que estão buscando, ansiando aí uma política econômica, uma política fiscal, como a Carla colocou, responsável, de alguma forma se comportem e devolvam aí a prerrogativa aí que o arcabouço fiscal sinaliza. Então, acho que agora coloca uma pressão importante para se a FPA deseja ver o Plano Safra concretizado, que ela vote com o governo nessa medida importante, porque não há como fazer política setorial sem, primariamente, a gente estabelecer as regras fiscais de maneira responsável. Acho que é isso que o arcabouço está sinalizando nesse momento. Lá atrás, no dia 30 de março, vocês participaram aqui também do RN, né, quando o arcabouço foi anunciado, e a Carla falava sobre a questão das exceções, né? Você acredita que de lá para cá isso acabou evoluindo um pouco, do jeito que o texto está, ficou melhor? O que você pode dizer, do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, eu ainda continuo apostando que a flexibilidade ela é importante, o planejamento para os próximos anos, ele se mantém. A questão do arcabouço, da meta, que na verdade é um pacote de regras de longo prazo para organizar o orçamento, ela é uma decisão onde o Congresso precisa tomar decisões com relação às opções. Então, nós temos um orçamento muito robusto e nós precisamos tomar decisões. Então, agora, com essa passagem pelo Congresso, penso eu que o Congresso também vai colocar a marca dele nesse arcabouço, o que é válido e é importante que faça, e provavelmente algumas sanções caso as metas não sejam cumpridas para os anos subsequentes, isso daí seja definido um pouco mais claramente ou até com um pouco mais de intensidade, se vão deixar de fazer concursos públicos, se vai deixar de reajustar o funcionalismo, quais são as sanções que serão colocadas caso essa regra não seja cumprida para os anos futuros. Então, acho que isso daí é importante fazer esse ajuste também. Pois é, Leandro, o Arthur Lira acabou de dizer que deve votar já, ainda hoje, né, o arcabouço. Você descreve qual cenário, qual a sua expectativa do ponto de vista político? O texto deve sofrer mais algumas alterações, deve passar com facilidade? Qual que é a sua expectativa? Acho que o consenso formado aí entre os líderes, as lideranças, parece sinalizar que haverá uma aprovação, mas é importante a gente sinalizar que tudo que entra no Congresso, de alguma forma, sofre pressões importantes aí, seja da sociedade, seja das forças políticas ali no entorno, para que, como a Carla bem colocou, deixe a sua marca. Então, acho que o parlamento também vai querer
de alguma forma, sinalizar a sua contribuição, o que é legítimo, o que é importante, mas que não pode também, de alguma forma, dar margem para distorção desse arcabouço fiscal, porque se ele começar a ceder a pressões de toda a ordem, a gente desfigura o texto de tal forma que ele não é mais válido para aquilo que ele se pretende. Então, acho que é importante o Congresso deixar a sua marca, mas, ao mesmo tempo, que essa marca não acabe mudando fundamentalmente o texto que a gente já tem oriundo do Executivo. A gente precisa ter um equilíbrio importante aí entre a mudança e a permanência para que essas regras fiscais sejam, de fato, efetivas e elas se prestem àquilo que o governo estava desejando desde o início. E uma última pergunta para os dois. Paralelamente, a gente tem aí algumas CPIs na fila, né, que acabam tirando um pouco o foco de regras muito mais importantes, como, por exemplo, a reforma tributária. Queria que você falasse sobre isso, Carla. Qual a importância da reforma tributária se a gente comparar com essas CPIs que estão rolando aí, que são, na verdade, verdadeiras bancadas políticas? Essas CPIs, elas estão aí para travar o que realmente importa. E o que realmente importa é a reforma tributária, porque sem ela, ela não dá sustentação para poder cumprir o arcabouço, porque nós precisamos organizar essa relação de receitas e despesas e nós precisamos definir onde que nós vamos mudar a composição da tributação, precisamos fazer uma reforma que diminua desigualdades. Então, eu preciso diminuir a tributação em cima de bens e serviços, preciso aumentar a tributação em cima de patrimônio, herança, lucro, juros, dividendos, preciso também diminuir as desonerações. Precisamos retirar isso daí e também uma discussão importante que é a criação de impostos onde nós não temos, como as questões dos sites de aposta, por exemplo. Então, tem muita coisa para ser ajustada na área tributária para poder dar a estrutura que o arcabouço precisa para poder cumprir as metas futuras. Essas CPIs, Consentino, não tiram foco do ponto de vista político para essas reformas mais importantes? Sem dúvida, Petri. Eu acho que é por isso que o governo ali, desde o início, não queria, né, essa CPI. O governo nenhum deseja comissões parlamentares de inquérito travando a pauta. Elas são legítimas, elas estão aí na ordem do dia da sociedade, mas elas acabam colocando um impedimento para que evolua a discussão que, enfim, o Brasil precisa com relação ao arcabouço fiscal e a sua outra perna, muito bem articulada, que é a reforma tributária. Então, a gente precisa ter um espaço legítimo de investigação das questões, isso já está situado muito fortemente junto ao Ministério Público, ao Judiciário, mas também a gente precisa dar atenção para essa agenda prioritária, sob pena da gente empacar novamente e o Brasil deixar de crescer e distribuir renda como o governo vem propondo aí desde da sua campanha eleitoral e da sua posse aí no início do ano. Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER, obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Até uma próxima.